Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, né? A paz de Cristo. Mais um dia para repetirmos sobre a palavra de Deus. Iremos ler um texto onde Jesus Cristo diz sobre de quem foi escondido e de quem foi dado estas coisas. A palavra é estas coisas. De quem foi escondido essas coisas? De quem foi dado essas coisas? Nós vamos ver isso hoje. Um versículo só. Parece ser fácil a compreensão, mas não é. E que Deus, a luz do Espírito Santo, nos dará a compreensão de entendermos. Parabéns aos aniversariantes. Que Jesus te dê muitos anos de vida. E no final estaremos orando por você, para aquilo que você está precisando. Não se esquecendo que Deus é maior do que todos os problemas. Lê para nós aí, Mateus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Por que escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25, 26. Dentro da orientação que Jesus fez aos seus discípulos, Jesus fez uma oração ao Senhor Deus Pai, agradecendo por ele, Deus, ter concedido estas coisas, escondido estas coisas aos sábios e entendidos, e ter mostrado essas coisas aos pequeninos. Então Deus vai falar estas coisas, ele não vai especificar o que são essas coisas. Nós vamos ver aí no decorrer da nossa homilia. O que são essas coisas, né? Perguntamos, o que são estas coisas? O que são essas coisas? Quem são os sábios e entendidos? Quem são os pequeninos? Quem foi da vontade de Deus ter mostrado estas coisas somente aos pequeninos? O tema da nossa homilia é as pessoas pequeninas. Vamos lá primeiro saber quais são essas coisas. Estas coisas são as coisas espirituais. A fé em Jesus, a ação do Espírito Santo na vida de quem crê, a manifestação da glória de Deus, o conhecimento espiritual das Escrituras Sagradas, a Bíblia. É bom nós entendermos que nós entendemos espiritualmente a Bíblia através do Espírito Santo. Não é um conhecimento, não. Tem muita gente que sabe a Bíblia toda, sabe até a história toda, mas não acredita. Então, o conhecimento dado pelo Espírito Santo. Pregar e levar uma mensagem de conforto, edificação ou exortação. Estas são estas coisas. Não é para qualquer um, é para quem é guiado pelo Espírito Santo. Também expulsar demônios. São essas coisas. Pregar o Evangelho. Fazer caridades. Levar a palavra de conforto. Levar uma ajuda financeira para quem precisa. São essas coisas. São várias ações. É bom lembrarmos que o texto lido foi a fala de Jesus no final de sua orientação aos seus discípulos. Então essas coisas foi tudo que Jesus falou antes. Essas coisas são capacidade que eles receberiam do Espírito Santo, que iriam realizar e que iriam passar. Então era uma capacidade dada pelo Espírito Santo, coisa que eles iam fazer e coisa que eles iam passar. Eles iam passar por várias dificuldades. Era uma capacidade dada pelo Espírito Santo. E nós perguntamos, quem são os sábios e entendidos que não receberam estas coisas? As coisas espirituais, a ação do Espírito Santo, o crer em Jesus. Quem são os sábios e entendidos? Aí a gente vai entender que é melhor. Por exemplo, Jesus se referia provavelmente aos escribas e fariseus, orgulhosos e arrogantes de Cafarnaum, que confiavam em seus conhecimentos intelectuais e desprezavam as outras pessoas. Por quê?
uma dessas pessoas que Jesus estava dizendo era o pessoal de Cafarnaum, os religiosos lá, fariseus e escribas. Cafarnaum era a cidade que Jesus habitou depois de Nazaré. E esses religiosos da época de Jesus se achavam o máximo, e as pessoas incultas, somente as que criam em Jesus. Então, quando os soldados foram prender Jesus, escutou palavras muito bonitas de Jesus e não conseguiram prender Jesus e voltaram, e eles ficaram com muita raiva, e eles falaram a respeito de si mesmo e das pessoas com essas palavras. Está lá em João, lê para mim. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. João 7, 48, 49. Olha o que ele disse. Essa plebe, esse povinho, no meu tempo falava isso, não queria desprezar um tipo de gente. Essa pobreza, essa favelado, não é assim quando quer desprezar? Esse povo que não é nada, esse povo crê nesse Jesus. Mas a elite, os fariseus, não. Apesar que muitos da elite, a gente vai ver que creram. Mas eram poucos. A maioria eram pessoas simplesmente. Seriam os pequeninos, e não eles. Resumindo, os sábios e entendidos são os que confiam em si mesmo. Confiam no seu conhecimento intelectual, confiam na capacidade humana, na tentativa de conhecer as coisas espirituais. Então, quando ele diz sábios e entendidos, não é que falar que o problema é o intelectual. Nós vamos ver isso aí na frente. Aí o problema podia ter o poder aquisitivo, então, o problema não é esse. É confiar nisso e querer entender as coisas espirituais através de conhecimento humano. Através da sabedoria humana. Não tem como. Lê 1 Coríntios para mim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então ele diz assim, se você, apóstolo Paulo diz assim, se você for tentar entender as coisas de Deus, espirituais, pelo conhecimento humano, vai parecer uma besteira, uma doideira. E para onde que ele escreveu isso? Para a igreja de Coríntios. Aonde é a igreja? Ali na Grécia, aonde era o berço da filosofia. E eles queriam discutir as coisas sagradas como se fosse um conhecimento humano, e não é. É pela fé, pela ação do Espírito Santo. Eu vou ver. E lá em 1 Coríntios 2,10 vai dizer o seguinte, lê para mim. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. 1 Coríntios 2:10a. Então, Deus revelou tudo isso através do Espírito Santo em nós, que habita em nós. Não é através do conhecimento. Então, os sábios entendidos, né, são os que querem entender as coisas pelo intelecto. A pessoa natural não entende o Evangelho. Essas coisas que Jesus falou, por coisas naturais, como capacidade intelectual, riqueza, posição social, que seja ela. Essas coisas que Jesus falou são entendidas espiritualmente, reveladas por Deus através do Espírito Santo. Esta é a maneira correta. E nós perguntamos, quem são os pequeninos? Lê para mim, Mateus. Tem uma fala que Jesus... Deixa eu falar antes para você ler esse texto. Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas falavam dele. Um dos profetas, você é isso, você é aquilo. E Jesus pergunta, e que vocês, discípulos, o que vocês falam de mim, que eu sou? E Pedro vai dessa resposta, lê para mim. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Mateus 8, 15-17. Amém. Está tudo isso. Quem que é você? Você é o Cristo. Não foi a carne, não foi um conhecimento intelectual. Deus é que te revelou. Nós só cremos em Jesus. Nós só temos fé na esperança da salvação, da ressurreição, pela ação do Espírito Santo, pelo ato divino. Humanamente nós não vamos crer. Eu fiz uma observação que vai clarear bem para a gente.
A pessoa pequenina não é necessariamente uma pessoa inculta. Por quê? Há igrejas que tiveram esse conceito errado, que a letra mata, mas Paulo está falando isso em outro sentido, não vamos falar isso hoje, que para você entender as coisas espirituais, você não pode ser culto. Não. Não é pela cultura que você vai entender, mas você ser culto não impede. Por que que não impede? A pessoa culta também pode receber as coisas espirituais, estas coisas. Desde que ela seja revelada, essa pessoa culta, pelo Espírito Santo por Deus, e não pelo seu intelecto, compreenderam? Por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem culto instruído por Gamaliel, um intelectual da sua época. Atos 22, 3. O apóstolo Paulo era tão culto, mas tão culto, em que um dos seus julgamentos a pessoa diz: as muitas letras te fazem delirar. Ele era tão cheio de conhecimento que achava que ele era tão inteligente que estava ficando doido quando ele falava do evangelho. Eles não entendiam. Então, ser culto não impede. Então, Paulo tinha que se voltar a ser inculto. Não, ele continuou sendo culto. E é o que mais escreveu livros no Novo Testamento. Não em quantidades de letras. Que escreveu mais em letras foi Lucas. Mas em livros foi Paulo. E todo o evangelho, toda a teologia, a separação do Velho Testamento, do Novo, do cristianismo, do judaísmo, graças ao apóstolo Paulo. Um grande intelectual, um grande conhecedor do Velho Testamento, da cultura da época. Alguns escritos dele, ele vai falar, vai citar até poetas da época. Alguns escritos dele, ele vai citar alguns conhecimentos da época, de só que pessoa muito intelectual pode. E Deus o usou, então isso não é impossível. A pessoa pequenina não é necessariamente uma pessoa pobre. Teve uma época na história que você, para receber o dom de Deus, então você tinha que ser pobre. Fosse rico, dificilmente um rico entra no reino do céu. Não é isso? A riqueza atrapalha? Não. De jeito nenhum. Porque Abraão foi muito rico, Davi foi muito rico, é um homem temente a Deus. Por exemplo, José de Arimateia, um homem que sepultou Jesus, era rico. João 19, 38. Olha que atitude maravilhosa de José de Arimateia. Foi até lá o rei, né, Pilatos, se não estiver errando o nome, e pediu o corpo de Jesus. Uma pessoa que foi crucificada como um bandido, no meio de bandidos, para sepultá-lo. E o sepulcro de Jesus era em uma rocha, que não tinha sido sepultado ninguém ainda, cavada numa rocha. E quem, mesmo na época de Jesus, era sepultado em sepulcro, cavado em rocha e com pedra, eram pessoas muito ricas. A maioria das pessoas eram sepultadas no chão mesmo. Se for ver Israel, tem um cemitério beirando o muro da velha cidade. Os túmulos no chão. E você vai ver o túmulo que a gente acha que é de Jesus, é uma rocha. Então José de Arimateia era um homem que cria Jesus, fez uma atitude maravilhosa. E era um homem rico. O problema é que se ele quisesse entender as coisas de Deus pelo seu dinheiro, aí era o problema. Mas ele entendeu as coisas de Deus pelo Espírito Santo e não por sua riqueza. A gente, estou esclarecendo bem as coisas para não surgir dúvida e fanatismo, interpretação errada das coisas de Deus. Os pequeninos são os que agem e pensam como o apóstolo Pedro. São os que dizem a respeito de Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esses são os pequeninos. Pode ter dinheiro e pode ter cultura também, ou não ter. E esta declaração não é revelada, não é entendida pela carne e o sangue, ou seja, pelo conhecimento intelectual, ou por ser rico, ou por uma capacidade humana qualquer. Estas palavras do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é entendido pelo conhecimento dado pelo Pai que está nos céus, através do Espírito Santo. Amém? É essa o ser pequeno, é ter a ação do Espírito Santo, e não a ação humana. É declarar ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Receba Jesus em seu coração hoje, mesmo, e seja mais um pequenino. Seja mais uma pessoa pequenina. Uma pessoa pequenina que crê no sacrifício de Jesus e tem a presença do Espírito Santo dentro de si. Uma pessoa pequenina que diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Uma pessoa pequenina que recebeu a salvação em Cristo Jesus e tem a vida eterna. Uma pessoa pequenina que terá as suas orações respondidas. Seja uma pessoa pequenina. Aceita Jesus. Tenha essa humildade, não pelo seu conhecimento, nem pelo seu poder aquisitivo, ou pelo seu intelecto, alguma coisa, sua aparência, sei lá. Como algumas pessoas gastam tanto tempo cuidando da aparência. Ginásticas e produtos e tal, coisas. Mas não é por isso. E nós perguntamos por final, por que foi da vontade de Deus ter mostrado estas coisas somente aos pequeninos? Sabe quando você faz uma pergunta que você não sabe? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Lê para mim Romanos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11:34. Foge a razão, nosso entendimento. É simplesmente a vontade de Deus. Ninguém compreende a mente de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Deus quis assim, pronto. Quis estar resolvido. Eu não vou entender isso. Porque a única coisa que é de graça, e é pela fé, e é pelo amor de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. O resto tudo você tem que pagar. Esse mundo é o mundo do tem que pagar. Então, nós não vamos entender o mistério de Deus. Nós queremos apenas que você seja uma pessoa pequenina, uma pessoa humilde. Conversando com uma pessoa hoje, e ela falou assim, tal pessoa é muito arrogante. Eu falei assim, a primeira coisa para aceitar Jesus se passa pelo arrependimento. Reconhecer-se pecador, um estado de humildade. Eu não sou autossuficiente, não é pelo que eu dar cesta, não é por eu ser poderoso, eu ser bonzinho, cumpridor da lei, pelo meu conhecimento teológico. É pelo um ato de humildade, sabendo que é pela graça de Deus, eu não mereço. E eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender o amor de Deus. Eu não consigo entender eu sendo tão pequeno, um Deus que me ama. E eu estava preparando essa ânsia da conclusão. Eu estava preparando essa pregação. E me veio uma coisa à mente assim que me confortou muito. Você às vezes vai num ambiente intelectual e as pessoas se acham o máximo e desprezam as outras. Como fizeram os fariseus e escribas de Cafarnaum. Fizeram os religiosos. E a pessoa pensa assim, gente, eu sou tão pequeno. Aí você lembra, estas coisas foram reveladas às pessoas pequeninas. Foram reveladas a mim, a você. Não foi o arrogante, o que se acha o bambambam. Certa feita, uma pessoa foi entregar um livro que ele tinha em casa e estava excedido, era um livro teológico, e não tinha guardado direito, ia perder. Ele foi levar o seminário que ele estudou. E ao entregar os livros, o sujeito disse assim, aqui no seminário tem psicologia, tem sociologia a mais, né? Tem não sei o que. Falou, foi bom. Foi um punhado de gia. Lá no hospital tinha muita gia. Mas não falou nenhuma vez, aqui nós estamos procurando a ação do Espírito Santo, o entendimento das Escrituras, a luz do Espírito Santo. Nós estamos nos consagrando. Não falou isso. Aquela instituição religiosa era apenas um conhecimento intelectual que não leva a nada. A fé é dada pelo Espírito Santo. O mundo está cheio de intelectual. Gente conhecedora. Mas servos de Deus são poucos.
As pessoas precisam entender isso. Mesmo a instituição religiosa, ela tem que buscar a presença do Espírito Santo, tem que orar. E aquela pessoa que foi ler o livro lembrou: fiquei 5 anos aqui e não participei de uma reunião de oração, porque nunca se procurou a presença de Deus. Mas tivemos muita visita de gente importante. Pastores que escreveram livros, apostilas de outros estados, mas não tivemos um culto de oração. Porque nós esquecemos de ser pequeninos. Nós queremos ser grande e ter o conhecimento intelectual e a arrogância dos fariseus e dos saduceus e dos fariseus, do pessoal do Sinédrio, do tempo de Jesus Cristo. É um ato de ser pequenino. Você é uma pessoa pequenina. Deus te honra do jeito que você é. Isso é um grande conforto para nós que cremos em Jesus. Lê a conclusão, é meio longa a conclusão, quase um resumo, não é nem uma conclusão, é um resumo. Estas coisas que Jesus escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos são as coisas espirituais. O agir do Espírito Santo é a fé em Jesus. Os sábios e entendidos são os que tentam compreender as coisas espirituais pelo conhecimento humano, pelo intelecto. Os pequeninos são os que compreendem as coisas espirituais pela revelação de Deus através do Espírito Santo. Seja um destes pequeninos. Deixe o Espírito Santo agir em sua vida e receba Jesus em seu coração. Amém. Seja um pequenino. Seja uma pessoa pequenina. Deixa Deus agir em seu coração. A Bíblia fala que nós estávamos em um estado lamentável e Cristo nos amou, que nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Nós não fomos salvos no estado de honra e de glória, sim, quando nós estávamos perdidos. Eu sou sábio e entendido e tento compreender as coisas espirituais pela capacidade humana, pela minha capacidade. Eu sou esse tipo de gente que me acho bom e pelo meu conhecimento eu vou. Ou eu sou uma pessoa pequenina que compreende as coisas espirituais reveladas por Deus através do Espírito Santo. Qual dessas pessoas nós somos? Somos pessoas pequeninas ou somos sábios e entendidos? Conhecemos as coisas de Deus ou não conhecemos? Vamos falar essa oração repetida? Vamos falar? Pai amado. Pai amado, Me faça ser uma pessoa pequenina. me faça ser uma pessoa pequenina Para compreender as coisas espirituais. para compreender as coisas espirituais E crer no teu Filho Jesus. e crer no teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, ao entendimento do homem, são essas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que você não entende, que você não viu com os olhos, nem ouviu e entendeu, são as coisas que Deus preparou para você. A salvação em Jesus Cristo, a fé e as coisas espirituais, e você agir pelo Espírito Santo. As coisas que você nem sabe, a Bíblia diz assim, está lá em Romanos, que as coisas que nós nem sabemos que precisamos, o Espírito Santo intercede por nós. São essas coisas maravilhosas que Deus preparou para você, para mim, para nós, que as pessoas não conseguem nem imaginar. O milagre que você está precisando na área da saúde, na sua família, na sua vida, na área financeira, na área familiar, algum problema com um parente, com vícios, drogas, isso é um problema do século. Alguma coisa que te incomoda, que tira paz, que precisa de um consolo, alguém, você perdeu alguém. São essas coisas que as pessoas não conseguem entender com o intelecto. Deus preparou para você. Deus quer te dar bênção
quer te dar alívio, quer te dar conforto, porque Ele é um Deus bom. Jesus morreu numa cruz, não foi à toa, para que tivéssemos esperança. Nós somos pequeninos, vermezinhos de Israel. Mas somos pequeninos, somos pessoas pequenas, mas que Deus nos ama, e Ele é dono de tudo e tem o todo o poder. Amém? Amém. Quero orar por você, por final, estaremos orando, Pai nosso. Senhor Deus querido, Pai amado, põe na Tua presença, Senhor, a vida de cada um, aonde precisa de um milagre, ó Senhor, seja qualquer área, Jesus, seja qualquer dor, qualquer sofrimento, aquilo que está tirando o sono, a paz, aquilo que a pessoa está desesperada, Senhor. O Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, como o Senhor se revelou aos pequeninos, e que o Senhor fazer coisas maravilhosas, Senhor, que nós não conseguimos entender, que o Senhor possa fazer nesta vida, Senhor. Traga fé, traga esperança, porque a fé, Senhor, é que remove as montanhas, Pai. Que todo problema e toda angústia seja removida em nome do Teu Filho Jesus, Pai querido. Tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. E estaremos encerrando. Oremos. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. E que Jesus te abençoe.